Vamos lá. O processo de transcrição acontece no núcleo da célula. O processo de tradução acontece no citoplasma. Então, vamos começar a falar sobre o processo de tradução. Vamos lá. O RNA mensageiro que está lá no núcleo sofreu o processo de splicing, retirou os introns, ficou maduro. Ele viaja para o citoplasma e encontra com o ribossomo, tudo bem? Então, aqui na imagem eu tenho o RNA mensageiro que está aqui representado e ele grudou numa organela chamada de ribossomo. O que nós precisamos saber? Aqui nesse RNA mensageiro, eu tenho várias bases. Lembra que eu expliquei no slide anterior? O RNA mensageiro tem várias bases nitrogenadas. Tem adenina, tem uracila, tem guanina. Qual base que não vai existir aqui no RNA mensageiro? A timina, porque eu estou falando de RNA. Eu preciso que vocês fixem bem essa parte. Pessoal, o que acontece? Veja bem, preste atenção agora para tudo que vocês estão fazendo. O RNA mensageiro, ele tem as bases nitrogenadas, certo? Certo. Só que de 3 em 3 bases, a gente chama a cada 3 bases nitrogenadas, a gente chama de códon. Vamos de novo? Se eu pego aqui nesse RNA mensageiro 3 bases, por exemplo, adenina, uracila e guanina, são 3 bases que eu peguei, não foi? Eu chamo essas 3 juntas aqui de códon. Então, A, U e G é o primeiro códon. Vamos para o próximo? Se eu tenho U, eu tenho 3 bases, né? Então, essas 3 bases nitrogenadas formei outro códon. Então, eu tenho o códon número 2. Vamos olhar o outro. GGA. Tenho 3 bases? Tenho. Então, eu acabei de formar um outro códon. E assim sucessivamente. Então, no RNA mensageiro, a cada 3 bases, eu conto uma base, 2 bases, 3 bases. Opa, aqui eu acabei de formar um códon. Tudo bem? E aí, por que eu estou falando isso? Vou apagar aqui a bagunça que eu fiz, né? Vamos lá, o que acontece? O RNA mensageiro está grudado no ribossomo. E aqui eu tenho várias bases nitrogenadas. E a cada 3 bases eu tenho um códon, certo? Gente, só que essas bases nitrogenadas que estão no RNA mensageiro, elas vão ter que ser complementadas. Lembra que no slide anterior eu coloquei RNA mensageiro e RNA transportador? Botei 2 tipos de RNA. Isso quer dizer que vai aparecer um outro tipo de RNA aqui. Então, o RNA mensageiro está aqui com as suas bases, só que um outro RNA vai complementar as bases do RNA mensageiro. Então, se aqui no RNA mensageiro eu tenho adenina, tá vendo essa espécie de... Isso aqui que eu estou olhando aqui para vocês em laranja é o RNA transportador. Tá vendo esse desenho aqui em laranja? Isso aqui é um RNA transportador. O nome já diz, ele é transportador porque transporta alguma coisa, certo? Então, o que vai acontecer? Preste atenção, o ribossomo está aqui, o RNA mensageiro está aqui, né? O que vai acontecer? Se aqui no RNA mensageiro eu tenho a base A de adenina, o RNA transportador que está lá em cima, está perdido lá pelo citoplasma. O RNA transportador vai olhar aquela base. Opa, o RNA mensageiro está com a base A. Então, eu já vou levar a base correspondente. Então, o RNA transportador, ele vai levar a base correspondente de adenina, que está aqui no mensageiro. E qual que é o pareamento de A? O A vai parear com a letra U. Então, o RNA mensageiro vai trazer
A base U, de uracila. Então, se aqui no RNA mensageiro eu tenho A, o RNA transportador vai trazer a letra U. A segunda base. Se aqui eu tenho uracila, qual que é a base nitrogenada que o RNA transportador vai trazer? A base A. Se aqui no RNA mensageiro eu tenho a base guanina, a letra G, qual que é a base que o RNA transportador vai trazer? A letra C. Então, o que tiver no RNA mensageiro, o RNA transportador vai trazer o que for correspondente. Pergunta, no RNA mensageiro vocês estão vendo aqui a letra T? Não. E o RNA transportador também não vai trazer a letra T, porque ele é RNA também. Então, aqui, como que vai ser o pareamento? Vai ser de RNA mensageiro para RNA transportador, tudo bem? Aí você me pergunta, professora, por que você falou sobre códon? Por quê? Porque na hora de... Aqui eu tenho o RNA mensageiro. Quando o RNA transportador vier trazer a complementação, por exemplo, se aqui tem adenina, o RNA transportador traz a uracila, na verdade, ele não vai trazer só uma base, ele vai trazer 3 de uma vez. Tudo bem? Então, se aqui no RNA mensageiro, no meu primeiro códon, eu tenho AUG, o RNA transportador não vai trazer um por vez, porque ele é eficiente. Então, ele vai trazer logo 3 de uma vez. Ele vai trazer a letra U, que vai parear com o A, certo? Ele vai trazer também, ao mesmo tempo, ele vai trazer a letra A para parear com o U e vai trazer a letra C para parear com o G, de uma vez. Então, o RNA transportador, ele tem três pontinhas, como se fosse um garfo. E aí, ele já traz logo as 3 para combinar com o RNA mensageiro. Tudo bem? Tranquilo? Se até aqui você conseguiu entender, você já está em um ótimo nível aqui no conteúdo. Eu posso avançar? Então, vamos lá. Prestem atenção nisso aqui, ó. Gente, eu falei sobre as bases nitrogenadas, né? Que o RNA transportador, ele vai trazer as bases nitrogenadas correspondentes às bases que estão aqui no RNA mensageiro. Até aí vocês entenderam. Só que esses códons que tem no RNA mensageiro, tá aqui, ó, o RNA mensageiro, eu tenho a letra A, a letra U e a letra G, certo? Então, o RNA transportador vai trazer as bases que correspondem. Só que essas bases que estão aqui no RNA mensageiro, elas significam algum aminoácido. Lembra que eu falei daquelas bolinhas que a gente junta para depois formar uma proteína? Então, a cada 3 bases, ou seja, a cada códon desse aqui, eu vou ter um aminoácido. Então, por exemplo, olha aqui no RNA mensageiro, se eu tenho AUG, isso aqui vai formar um aminoácido. Olha o segundo códon aqui, ó, UUU. Esse UUU vai formar um outro aminoácido. Aí, olha só, veja bem, se eu tenho esse aminoácido aqui, ó, AUG, vou fazer uma bolinha só para representar, tá? Ó, AUG, com esse códon, eu tenho uma bolinha, eu tenho um aminoácido. Com esse UUU, eu consigo formar outra bolinha, outro aminoácido. Percebam que no final eu vou juntar todas essas bolinhas para formar uma proteína. Tudo bem? Vou apagar isso aqui de novo para eu explicar uma coisa aqui para vocês. Então, vamos lá. Vocês já sabem que o RNA mensageiro vai para o ribossomo. E aqui nesse RNA mensageiro eu tenho códons. Esses códons são de 3 em 3 bases. Então, aqui no RNA mensageiro eu tenho um códon com 3 bases. O RNA transportador, ele não é bobo, né? Ele vai trazer logo as 3. Olha outra informação que eu vou passar para vocês. Essas 3 bases aqui se chamam o quê? Representa um códon.
E essas 3 bases aqui que o RNA transportador está trazendo? É o anticódon. Então, no RNA mensageiro eu tenho o códon e o RNA transportador vai trazer o anticódon. Aí eu tenho o pareamento dessas bases. Tudo bem? Anota aí. Códon no RNA mensageiro e anticódon no RNA transportador, ok? Gente, só que olha só, o RNA transportador, ele é tão eficiente, tão inteligente, que além de ele levar as 3 bases, para já parear 3 de uma vez, né? Códon com anticódon de uma vez, em cima dele, gente, eu precisava até de um auxiliar aqui, porque é tanta mão que eu tenho que usar. Aqui em cima do RNA transportador, ele vai levar as bases, né, para complementar o RNA mensageiro, só que em cima dele, aqui em cima dele, ele já traz a bolinha já, que é o aminoácido. Então, se aqui em cima eu tenho, aqui embaixo, né, no RNA mensageiro, no mensageiro, se aqui eu tenho AUG, como está ali na imagem, o RNA transportador, ele pensa assim, ó, já sei, eu vou levar as bases nitrogenadas para corresponder com o RNA mensageiro, mas eu já vou levar o aminoácido que o RNA mensageiro está pedindo. Ou seja, o que vai ser importante para formar a bolinha, para formar aquele aminoácido? Vai ser o códon do RNA mensageiro, as bases que estão aqui, ou as bases que estão no RNA transportador? As bases que estão no RNA mensageiro, porque é ele que traz a mensagem lá do núcleo. Então, ele é muito mais importante do que o RNA transportador. Então, o RNA mensageiro vai ficar aqui esperando e o RNA transportador, além de ele trazer as bases correspondentes com o anticódon dele, o garfinho dele, né? Em cima do RNA transportador, aqui em cima, ele já vai trazer a bolinha, o aminoácido correspondente a esse códon que tem aqui no RNA mensageiro. Gente, tá complicado? O que vocês estão achando? É porque aqui nessa aula eu tô falando todos os detalhes, mas depois vai ficar mais simples, não se preocupem, tá? O que eu quero dizer aqui? Vamos para a imagem. Aqui embaixo eu tenho o RNA mensageiro com os seus códons e o RNA transportador, ele vai vir com o garfinho, que tem os anticódons, certo? Então, aqui está escrito anticódon. Só que na hora dele trazer, ele traz em cima dele uma bolinha, que se chama aminoácido. Pergunta, essa bolinha aqui, que é o aminoácido, se refere ao anticódon ou ao códon do RNA mensageiro? Qual dos dois é mais importante, o códon ou o anticódon? Com certeza é o do RNA mensageiro, porque aquilo ali do RNA mensageiro é uma mensagem que veio lá do núcleo. Ou seja, presta atenção. Agora as coisas vão começar a fazer sentido para você. Se no RNA mensageiro, olha só, eu vou te ensinar a usar essa tabela aqui agora, que é essa tabela aqui que cai em prova. Se no RNA mensageiro eu tenho AUG, gente, eu vou circular aqui, ó. Não é o códon que importa? Não quero saber do anticódon, eu quero saber do códon. Se no códon do RNA mensageiro está escrito AUG, eu vou lá na tabela, olha essa tabelinha aqui, ó. Vamos circular o A, o U e o G. Vamos lá? Primeira base do códon, tá vendo aqui, ó? Primeira base, a primeira letrinha. Qual que é a primeira letrinha? Olha aqui, a letra A. Então, você vai vir aqui nessa coluna e vai procurar aqui em rosa, ó. Cadê a letra A? Tá aqui, ó. Acabei de achar a primeira base. No U. Então, eu já achei o A. Opa, já achei aqui em cima a letra U, ó. A, U. Já que eu achei a primeira e a segunda, eu vou procurar a terceira, que é a letra G. Então, aqui, ó, letra A, letra U. Para achar a letra G, eu vou ter que descer nessa coluna aqui até a letra A, né? Então, aqui eu tenho a letra A, letra U, vou descer aqui, ó, nessa região, eu vou procurar a terceira base do códon,
Então, a letra A, U, e aqui eu desço, procuro aqui, ó, a letra G. Cadê a letra G? Opa, eu acabei de achar aqui, ó, a terceira base, letra G. Aí eu só vou fazer uma linha aqui, ó, e vou procurar aonde está o AUG. Olha aqui, eu acabei de achar, ó, adenina, uracila e guanina. Esse códon AUG equivale a qual aminoácido? Tá escrito na tabela. Olha aqui, ó, metionina, metionina. Então, AUG, que está no RNA mensageiro, equivale ao aminoácido, aquela bolinha, que se chama metionina. Por isso que o RNA transportador, em cima dele tem a metionina. Porque no RNA mensageiro eu tenho AUG. Então, qual é o aminoácido que vai estar em cima do RNA transportador? Aquilo que está na tabela, metionina. Tudo bem? Gente, é como se o RNA transportador, é como se ele consultasse essa tabela antes de chegar no RNA mensageiro. É mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o RNA mensageiro com o seu códon, certo? Aqui eu tenho o RNA transportador. O que importa para mim? O códon ou o anticódon? O códon. Então, se aqui está escrito AUG, é isso aqui que eu vou procurar na tabela. Então, o RNA transportador, ele é esperto. É como se ele pensasse assim: ah, tô vendo de longe aqui, ó. O RNA mensageiro está pedindo AUG. Já vou consultar na tabela o que significa AUG. Aí ele faz a mesma coisa que a gente fez. Letra A, letra U, letra G. Vai na tabelinha e ele olha na tabela e fala assim: AUG tá escrito, tá escrito metionina. Então vou levar a bolinha em cima de mim, que é a metionina. Aí ele vem aqui no RNA mensageiro, faz o pareamento de base e em cima dele tem uma bolinha, metionina. E aí, gente, o que acontece? Com o segundo códon, a mesma coisa. Qual que é o segundo códon? O segundo códon, então eu já tenho a primeira bolinha. Eu vou juntar mais bolinhas para fazer a minha proteína. O segundo códon é UUU. Então, aqui eu tenho o RNA mensageiro com o códon UUU. E o RNA transportador, o que ele vai fazer? Ele vai olhar de longe e vai falar: eu tô vendo de longe ali, ó. O RNA mensageiro, ele tá pedindo, que ele pede não, o RNA mensageiro, ele manda. O RNA mensageiro está mandando eu trazer o aminoácido correspondente ao UUU. Então, o RNA transportador, ele vai lá na tabela. Vamos fazer o que ele faz? Vou apagar aqui, ó. O RNA transportador, ele vai lá na tabela e vai achar qual que é o aminoácido correspondente. Então, o primeiro, né? Vou botar aqui, ó. U. A primeira base qual é? U, de uracila. Aí você vem aqui, ó, primeira base do códon, letra U. Acabei de achar a letra U. Qual que é a segunda base do códon? A letra U de novo, ó. Segunda base. Circulei a letra U. Letra U. E qual que é a terceira base? Aí eu vou ter que olhar aqui, ó, nessa região. Olha a terceira base, não é a letra U de novo? Ó, vou circular a letra U. Então, eu vou ter que olhar nessa linha aqui, ó, o que significa UUU. E aqui tá escrito o quê? Tá em inglês isso aqui, tá? Mas isso aqui significa fenilalanina. Não precisa gravar o nome dos aminoácidos. Você precisa usar essa tabela. Então, se aqui eu tenho UUU, o RNA transportador vai olhar de longe e vai falar: o RNA transportador ele está mandando eu levar o aminoácido correspondente a UUU. Então, ele vai lá na tabela para consultar, né? Porque ele não sabe qual que é o aminoácido. Ele vai lá, consulta na tabela, faz o que a gente fez. Descobri! O RNA mensageiro quer fenilalanina. Aí, em cima dele, ele faz o pareamento e em cima dele vai ter o quê? Fenilalanina. Então, agora, a gente já tem duas bolinhas. A gente tem metionina e fenilalanina. E assim, gente, vai acontecendo. O RNA mensageiro, ele vai correndo assim no ribossomo e o RNA transportador vai trazendo esses aminoácidos
E no final do processo eu vou ter várias bolinhas dessas com vários aminoácidos. E a união de vários aminoácidos eu vou ter uma proteína. Ufa, terminamos o processo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar para mim, tá? Sei que são muitas informações. Percebam que no início dá um pouquinho de trabalho para explicar, né? Mas esse processo aqui, gente, é essencial. Com certeza, se a gente estivesse numa aula presencial, eu ia usar vocês como exemplo, ia pedir vocês para irem na frente, né, para a gente poder brincar. Só que, infelizmente, não dá para a gente fazer isso. Então, eu tento dar o meu melhor aqui nas explicações para vocês não esquecerem, tá bom? Mas se tiverem qualquer dúvida, manda mensagem, manda áudio, da forma que vocês preferirem. Tudo bem? Outro detalhe aqui, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Outro detalhe. Já caiu em prova uma vez o seguinte, escrito assim no vestibular. O código genético é... Aí tem várias alternativas lá, pedindo para você marcar. Gente, o que é o código genético? Essa tabela que eu mostrei para vocês é o código genético, né? Com os códons do RNA mensageiro, né? E os aminoácidos correspondentes. Então, se eu tenho A ou G, eu posso consultar a tabela e ver que corresponde ao aminoácido metionina. Tudo bem? Por que esse código genético, por que essa tabela, por que tudo isso aqui a gente pode dizer que é universal? Por quê? Porque tanto em mim, quanto em um outro animal, quanto em uma bactéria, esse quadro aqui vai servir. Por isso que ele é universal, tudo bem? As bactérias, por exemplo, elas não têm bases nitrogenadas diferentes, né? Elas vão ter também adenina, vão ter uracila, as mesmas bases. O que vai mudar é a ordem das bases. Por isso que o código genético ele é universal, tudo bem? Agora, olha isso aqui, que legal isso aqui. Por que o código genético ele é degenerado? Por quê? Gente, olha só, vocês já ouviram falar sobre mutação? Com certeza já devem ter ouvido falar, né? Olha só que simples. Vamos supor que o códon no RNA mensageiro, vou colocar aqui no cantinho. Vamos supor que lá no códon do RNA mensageiro eu tenho isso aqui, ó. U. Tranquilo? Como ele é RNA mensageiro, quer dizer que ele traz uma mensagem lá do núcleo, certo? E lá no núcleo, quem foi o primeiro de tudo a aparecer? O RNA mensageiro começou o processo todo? Não, não foi a partir de uma fita de DNA que todo o processo começou? Então, o DNA, ele começou tudo, ele é o chefe da célula. Mas vamos supor que esse códon aqui, ele é UUU. Se a gente olhar na tabela do código genético, qual que é o aminoácido correspondente desse códon aqui? Vamos lá? U e U. Então, a gente olhando aqui, ó, U, aí você vê aqui na terceira, tem que seguir a linha certinho, ó. U. Qual que é o aminoácido? Fenilalanina, certo? Então, eu sei que isso aqui é fenilalanina. Agora, olha só. Vamos supor que o DNA... vamos supor que tenha acontecido uma mutação no DNA e quando foi fazer o RNA mensageiro, tenha ocorrido uma pequena troca de base nitrogenada. Vamos supor que tenha acontecido uma mutação. E como é que foi essa mutação? Tá vendo esse último U que tem aqui? Vamos supor que nesse processo que aconteceu de mutação, quando foi formado o RNA mensageiro, esse U foi substituído pela letra C. Ixi, professora, e agora, hein? Vai acontecer algum problema lá na frente. Vamos ver? Vamos ver mesmo se aconteceu? Gente, preste atenção. Só vai acontecer algum problema se o aminoácido for o quê? Diferente.
Esse códon, se a gente olhar na tabela, dava o quê? Dava fenilalanina, lembra disso? Agora, vamos ver se com a letra C no final, a gente vai ter o aminoácido diferente. O C, vamos procurar na tabela? Aqui é o primeiro, letra U, segundo, letra U e o terceiro, a letra C, né? Letra C, vamos aqui na linha certinho. Olha aqui, ó, acabamos de achar. O C, qual que é o aminoácido correspondente? Olha aqui, gente, ó, também é fenilalanina. Também é fenilalanina. O que isso quer dizer? Que a mutação que aconteceu não vai mudar em nada, não vai ter problema nenhum, porque o e o C, eles correspondem à fenilalanina. Então, por mais que exista uma mutação, é claro que nesse caso essa mutação ela é silenciosa, vocês vão aprender isso lá no terceiro ano. Nesse caso não vai ter problema, porque o aminoácido ele é o mesmo. Agora, a partir do momento que acontece uma mutação no DNA e foi transcrito o RNA mensageiro e teve uma troca no aminoácido, aí sim pode dar algum problema. Tudo bem? Então, por que o código genético ele é universal? Porque todos os seres vivos, basicamente, têm as mesmas bases nitrogenadas, eles utilizam basicamente essa mesma tabelinha. Por que o código genético ele é degenerado? Por quê? Porque eu consigo formar, a partir de 2 códons, eu formo o mesmo aminoácido. Os mesmos códons, mais de um códon, eu consigo formar o mesmo aminoácido. E isso, com certeza, passa a evitar aí a questão de problemas sobre mutações e assim por diante. Tudo bem? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Vocês precisam revisar essa aula. Esse assunto é extremamente importante. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar a hora que vocês preferirem, a hora que vocês quiserem. A gente bate